acaso. Eu nunca imaginei, qualquer devaneio que eu tivesse na minha vida, de que um dia eu estivesse na condição de candidato, sobretudo a prefeito de uma cidade do porte de Blumenau. Certo. Na realidade, Roberto, a minha vida sempre foi assim. Tem pessoas que acham que eu sou aquele cara que planejou, eu saí daqui, fui para lá. Não. Eu sempre fiz tudo que está ao meu alcance, sempre aproveitei todas as oportunidades. Raramente deixo passar alguma boa oportunidade na vida, mas eu nunca tive assim, obstinação, por exemplo, de ser promotor. Quando eu fosse jovem, nunca imaginei, eu quero ser promotor, eu quero ser professor da universidade, que eu também sou há 34 anos. Exatamente, as coisas acontecem. Eu sempre digo assim para aquelas pessoas que são um pouco céticas assim, em relação a um ser superior, e eu digo que eu sou a prova viva de que Deus existe. Porque se pegar a minha trajetória, da onde eu parti, por onde eu andei e onde eu cheguei, de fato o improvável. Eu sou a comprovação do improvável. Foi a mão de Deus que me conduziu. Eu sou o improvável. Você vem de família humilde? Muito humilde. Só para você ter uma ideia, Edna, eu nasci, meus pais pequenos agricultores lá numa cidadezinha do extremo oeste de Santa Catarina. Qual a cidade? Chamada Campo Herê, que hoje foi dividido e pertence a São Bernardino, lá quase na Argentina. E eu conheci, para dar um indicativo da vida, pequenos agricultores, uma família de 8 filhos, os mais velhos praticamente semi-analfabetos, porque não tinha escola. E eu conheci energia elétrica aos 17 anos de idade. Aos 17 anos. Então, fui criado... Hoje você está com quantos anos, doutor? Eu estou com 62. Sem energia elétrica. E, na verdade, essas coisas foram acontecendo. Assim, por exemplo, uma coisa que eu já contei, mas faço questão de ressaltar, é que onde eu estudava só tinha escola até o 4º ano primário na época, era comum, que era o ensino fundamental da época, né? Que se chamava fundamental, até o 4º primário. Aí terminou a 4ª série, só tinha a 5ª a 25 quilômetros, que não tinha ônibus, não tinha transporte, não tinha nada. E aí aconteceu uma coisa que é inusitada. Eu sempre fui um bom aluno, digamos assim, 1º, 2º da classe. E aí eu tive que repetir a 4ª série, por exemplo, porque a minha mãe deve ter ficado com pena de ver um menino com 10 anos, por exemplo, ir para o Cabo da Enxada, né? Que era a alternativa, porque minha família criava porcos, produzia aquela agricultura de pequeno agricultor, de subsistência, digamos assim. Né? E aí aconteceu uma coisa que daí eu fiz, então, eu repeti a 4ª série sendo o melhor aluno. A sua mãe que fez? A minha mãe que fez, porque meu pai já disse, terminou... meus irmãos mais velhos todos chegaram à 4ª série, terminaram, foram para o trabalho, que era o comum, não com a nossa família, com todas as famílias, porque não tinha escola. Isso mesmo. Aí eu fiz pela segunda vez a 4ª série, terminou a 4ª série. Você lembra, antigamente a aula começava religiosamente no 1º de março. Começava a aula, né? 1º de março. Justamente. Em dezembro a março era as férias. Aí chegou no dia 1º de março, todo mundo voltou para a aula, e eu fiquei em casa. Aí o meu destino estava selado. Aí vem a mãozinha de Deus e disse, não vamos perder esse menino aí. E apareceu lá no mês de maio, portanto 2 meses depois, apareceu a notícia de que iria ter o tal ginásio, que era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Na sua cidade? Na vila, um vilarejo, assim, uma vilinha assim, que tem lá 50 famílias, quem sabe um pouco mais. E aí veio o ginásio, não tinha escola, eles fizeram no pavilhão da igreja, colocaram a turma da 5ª série, depois da 6ª, depois da 7ª e depois da 8ª. Assim eu fiz o chamado ensino fundamental. Que era o primário e o ginásio. Primeiro o ginásio. Terminei o ginásio na 8ª série. Bom, outro drama. Terminei o ginásio, aí o meu caminho natural seria o quê? Ir para a roça. Ir para a roça, continuar com os meus irmãos. Aí o que aconteceu?
Eu fui pro dentista na cidade, naquele tempo você ia pro dentista na cidade, ia lá e já fazia tudo, Era né? um acontecimento, Arrancava um pedaço aqui, Era um era um acontecimento. Eu estava lá e eu pensei assim, meu Deus, eu vou ficar nesse negócio. Aí tinha um posto de gasolina do lado, e eu fui lá e pensei assim, vou pedir emprego. Cheguei Quantos pro anos? gerente, eu tinha já 16 anos, 16 Adolescente. anos, né? Pedi emprego. Aí o gerente falou, você tem que falar com o dono do posto que ficava lá do outro lado. Fui lá, falei, olha, meu pai é cliente de vocês e eu gostaria de pedir um emprego de frentista de posto, né? Aí ele disse assim, só tem vaga para daqui a 2 meses. Aí eu cheguei em casa, aí a mentira Benéfica. benéfica, né? Que é a mentira do bem. Eu cheguei em casa e disse para minha mãe, porque meu pai era muito autoritário, então a gente não conversava com o pai. A Era gente a mãe. tinha que ter a mãe como intermediária para essas Isso, questões. era assim. comum, Você né? lembra disso, Era né? comum. E aí eu cheguei e falei, mãe, eu quero estudar na cidade que se chamava São Lourenço do Oeste, uma cidade um pouquinho maior. E ela disse, mas como é que tu vai fazer lá? Eu arrumei um emprego. Aí ela disse, sério? É. Ela foi falar com o pai não deixou e tal, mas a mãe peitou e falou, ele vai estudar. E eu fui para a cidade, ela arrumou uma conhecida dela para eu ficar morando na casa da conhecida dela, até eu arrumar uma pensão. E aí, quando a mãe foi sair, eu falei, mãe, o emprego é só para daqui a 2 meses. Contou primeiro uma parte, depois a outra. E como uma mãe, né? A gente que é Claro. pai, que é mãe, a mãe pegou um dinheirinho, nunca me Coração esqueço, mole. pegou um dinheirinho que as mulheres antigamente guardavam Dava no sutiã, né? E ela pegou o dinheirinho, deixou meu filho fica com o dinheiro Olha aqui. só. E aí eu fiquei esperando 2 meses, imagina. Aí eu passei numa obra que estava sendo feita lá, tinha assim, precisa-se de servente. Aí eu fui lá, me ofereci, nesse interregno 2 meses, trabalhei de servente de pedreiro. E enquanto surgiu a vaga do posto, trabalhei os 2 meses de servente de pedreiro. Aí abriu a vaga do posto, fui lá, trabalhei no posto, mais ou menos uns 6 meses, Você 8 se meses. autopromoveu de pedreiro a frentista. Isso, mas daí eu cheguei à conclusão que... daí eu tive um problema, porque daí, aquele tempo, não tinha questão de direito trabalhista, não tinha nada. Aí o meu horário era das 7 da manhã às 7 da noite, com meia hora de intervalo. Tá. Só que a minha aula começava era às... 12 horas, 12 horas, com meia hora de intervalo também. 11h30. Aí, o que aconteceu? Eu ia na escola, mas a escola começava às 7 horas. Aí eu pedi para o gerente, olha, me deixa sair 6h30, eu começo 6h30 da manhã, o cara não concordou, enfim, eu peguei e aguentei uns 6 meses assim, chegava com as mãos engraxadas da escola e tal, uma certa vaidadezinha de um adolescente, Sim. já começando a olhar para as mulheres com olhares diferentes, mas a mão encardida de Escondendo a mão no graxa, bolso? mãozinha embaixo. Chegava suave Aí eu voltei lá para a pessoa do pedreiro lá, que eu trabalhava, me aceita de volta. Não, você é trabalhador, aceita de volta. Aí trabalhei acho que mais um ano de servente de pedreiro. E aí depois foram aparecendo as oportunidades, né? Aí fui trabalhar de escritório. Fazer uma brincadeira. Então ele já pode construir a cidade. Literalmente. Olha a ironia do destino, já que eu estou no momento disputando uma prefeitura. Um dos prédios que a gente foi construir lá era o prédio da Prefeitura de São Lourenço do Oeste, que existe até hoje, e participei da fase da fundação lá. E aí as coisas andaram, né? Mas eu sou de uma geração que correu atrás de escola, né? Por isso que eu sou, assim, educação para mim é a pauta mais importante, Sim. porque a escola ou a educação é a única possibilidade de mudança da vida de pessoa. Para quem nasce né? sem oportunidade. Sem oportunidade. É a única forma que tem. E a educação pública ela é fundamental porque é na escola que você coloca o teu filho, que você dá uma boa condição, o meu filho, hoje numa boa condição financeira, ele fica em condição de igualdade com o filho de uma pessoa menos favorecida. Eu concordo. Ali é como se fosse um jogo de futebol. É o esforço, é o talento, é a vontade, é o foco. É isso que vai gerar oportunidade. Então, quando se fala em mobilidade social, que todo mundo fala daqui e dali, a melhor, ou penso, a única ferramenta para quem para mudança, não é a educação.